Se liga aqui, galera. Vou passar para cá para ficar fácil para vocês. Quando eu falo de placenta, eu falo exatamente o seguinte, da junção, galera. Presta atenção, o que é a placenta? A placenta, minha gente, é uma estrutura que nós temos aqui partes do embrião e eu tenho partes da mãe, certo? Ou seja, é uma estrutura mista. Alguns autores dizem assim, placenta não é anexo, porque não é estrutura exclusiva do embrião. Outros autores dizem, não, placenta é anexo porque faz parte do embrião. Galera, não te preocupa com isso. O que tu tens que saber exatamente aqui é o seguinte, você vai ter que saber, neste caso, relacionada à origem da placenta e funções da placenta. É isso que você tem que saber, certo? Então a gente deu uma geral aqui para vocês entenderem. A placenta, como eu falei, o alantocóreo, você tem o alantoide, vai se juntar com o córeo viloso, mais a decídua basal, que é parte da mãe. Então aqui é a porção materna e aqui a porção embrionária. Esse conjunto forma a placenta, nossa placenta, placenta de mamífero. Por que você deu essa ênfase? Porque alguns répteis, por incrível que pareça, também tem placenta, mas não é a mesma origem e não tem todas as funções que tem a placenta de um mamífero, certo? Então assim, se chega, placenta só existe em mamífero, se liga, se for com esta constituição, sim. Mas se associar apenas o termo placenta, termo funcional, não. Alguns répteis, mesmo, mas você acabou de falar que os répteis são ovíparos. Galera, existem exceções, por exemplo, existem cobras que elas simplesmente não são ovíparas, elas são vivíparas, elas parem os filhotes, desenvolvem placenta. Existem peixes, por exemplo, condrictes, que são tubarões que têm placenta. Repito, não tem a mesma composição, apenas a função parecida, certo? Mas placenta aqui e mamífero, ok? Funções, metabolismo, a placenta, galera, veja bem, a função hepática, quando nós falamos da função hepática, porque a gente tem um glicogênio armazenado e vai ter aquela regulação glicêmica, beleza? Então, por exemplo, o glicogênio que a gente está falando aqui, inicialmente, nos primeiros meses, quando nós estamos falando das primeiras semanas, primeiras 8 semanas, o glicogênio, ele vai precisar ser produzido pela própria placenta e depende muito da alimentação da mãe para dar suporte ao bebê que está ali. Beleza? Síntese de ácidos graxos. Sim, os ácidos graxos podem vir a partir do piruvato ou de acetato. Então você tem a síntese de ácidos graxos dependendo também da placenta. Isso no início. Depois que o fígado do bebê começa a desenvolver, aí tudo bem. Aí essa função passa a ser hepática, beleza? Transferência. Caramba, transferência de quê? Gente, nutrientes, a questão de hormônios, gases, tá? Todas essas situações que passam sim da mãe para o bebê depende da placenta, porque nós temos os vasos sanguíneos, o cordão umbilical é que faz esse contato bebê-placenta, onde a mãe passa os nutrientes para a placenta através de estruturas específicas como as vilosidades coriônicas, tá certo? Então presta bem atenção aqui, a transferência que a gente fala em vasos sanguíneos, veja bem, na placenta tem uma coisa interessante, e aí a gente pega a placenta e o cordão umbilical. Fazendo a comunicação bebê, a questão sanguínea, a questão cardiovascular, vamos dizer assim, o que acontece? A circulação, nós temos 2 artérias e uma veia. Até aí nenhum problema para a gente discutir. Só que é importante você saber que as artérias umbilicais, elas transportam sangue rico em CO2. Ou seja, retira os metabólitos, retira o CO2 do bebê para levar exatamente na região das vilosidades. Vai acontecer um extravasamento CO2, onde vai acontecer nas vilosidades coriônicas, estrutura da placenta. Você vai ter as trocas gasosas e aí você vai ter o retorno desse sangue oxigenado com nutrientes para o bebê através da veia. Como é? Peraí.
2 artérias e uma veia, e são as artérias umbilicais que são ricas em CO2? Isso. E a veia umbilical que é rica em oxigênio? Isso. É aquela coisa, gente, é a exceção, juntamente com a artéria e veia pulmonar, certo? Com as artérias, né, e veias pulmonares, beleza? Então, cuidado com essa questão de transferência aqui. Secreção endócrina, aí vem um fator fundamental. É aquela coisa, você tá lá com seu namorado, com seu marido, né? Meu amigo, você tá com sua esposa, aí chega aquela coisa, amor, vamos fazer o teste de gravidez. Aí tem aquele teste de farmácia que você usa lá, o teste de farmácia, você vai usar aquele, né, faz o xixizinho. Para ter certeza, você vai lá numa clínica e vai fazer o chamado beta-HCG. Caramba, o que é isso? Então vamos lá. Existem aqui, a gente citou, estou citando aqui os hormônios principais. O HCG, que é chamado de gonadotropina ou gonadotrofina coriônica, é o hormônio gonadotrófico coriônico. O que é que esse hormônio faz? Ele, logo no início da gestação, formando a placenta, ele vai promover um pouquinho de liberação de estrógeno e progesterona. E nesse caso ele vai manter o corpo lúteo, tá? Ali estável. Muito bem. Com isso, obviamente, isso vai dando a condição de regular ali para que não ocorra, porque a progesterona alta inibe o LH. E aí poderia também a condição de repente engravidar de novo, né? Então, naquele momento, engravidar de novo, entenda, naquele momento que ela já está grávida. Então, isso dá uma inibição no início da gestação. Esse hormônio, ele se dispersa muito fácil, né, pelas lacunas da estrutura chamada de sicício trofoblasto. Depois tu pesquisa aí, para a gente o vídeo ficar tão longo, porque tem muita coisa. Mas o que é que vai acontecer? Quando ele se dispersa e vai para a corrente sanguínea da mãe, esse HCG, ele vai, no caso, para ser eliminado pela urina e fica na corrente sanguínea. O da corrente sanguínea, ele é mais fidedigno, porque existem situações que pode acontecer a eliminação de HCG pela urina sem a mãe estar grávida. Porém, isso é muito raro. Por isso que o teste sanguíneo ele é o mais fidedigno, que a gente pode dizer assim, tá? Temos aqui também progesterona. A partir da 9ª semana, preste atenção, a partir da 9ª semana, a placenta mantém a taxa de progesterona pipocando lá em cima. Exatamente para dar o quê? Proteção à estrutura placentária, impedir a ação do LH, que é o hormônio luteinizante, para não promover uma nova ovulação durante o período gestacional. Tranquilos? Tá dando para entender, galera? Posteriormente, quando está próximo do processo de que, então vai chegando ali, ó, a 38ª, vai chegando ao 9º mês de gestação, a progesterona dá uma queda e o estrógeno, ele vai aumentar. E isso daí vai estimular o parto, onde vai acontecer, sim, o estímulo de um outro hormônio chamado de oxitocina, que é responsável pela contração uterina para a parturição. Caraca, isso é muito importante para vocês, galera. Se liga nisso aqui. E um outro hormônio, esse aqui é o hormônio chamado hormônio somatotrófico coriônico. Como é o nome? Hormônio somatotrófico coriônico. Caramba, quase que não sai. Esse hormônio ele é responsável pelo crescimento do embrião, obviamente no início. Então ele é responsável pelo desenvolvimento do bebê, tá certo, gente? Então, galera, nós temos aqui placenta. Se liga muito nessa parte de placenta. Beleza, galera? Gente, e aí? Embriologia não é legal? Tem tudo a ver. Você que vai lá na frente, bem lá na frente, vai ser papai, você bem lá na frente vai ser mamãe, já tem uma noçãozinha. E para fazer a prova, tá tudo certo. Caiu aí placenta, caiu anexo embrionário, pum, caixa, já acertou. Galera, um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Assiste todas as aulas aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas tuas provas. Gente, Biologia Show, Evandro Gomes, ficando por aqui. Tchau, tchau. Valeu!